Eles dizem que voltar para casa traz uma sensação de segurança, familiaridade e conforto. Mas isso não é para mim. Para mim, voltar para casa aos 31 anos, sem nada, solteiro e emocionalmente desmoronado, é como uma rendição. Meu relacionamento terminou há 3 semanas. Meu contrato de aluguel expirou e minhas economias são escassas. Então, voltei para o quarto de infância, cercado por pôsteres desbotados e um armário que ainda cheira a perfume do colégio. O que eu não esperava era ele. Quando acordei naquela manhã, o chuveiro ainda estava ligado. Eu acho que era meu pai. Fui para a cozinha preparar café, sem camisa, bocejando, ainda meio sonolento. Então, ouvi a porta do banheiro se abrindo atrás de mim. Eu me virei e tudo dentro de mim parou. Grayson, o melhor amigo do meu pai, estava lá, com uma toalha baixa na cintura, cabelo molhado, gotas de água escorrendo pelo peito, movendo-se lentamente sobre os músculos tatuados e a pele firme, como se não tivesse pressa. Ele parou ao me ver. "Oh!", ele disse, com uma voz suave e calma. "Não pensei que você já estivesse acordado." Eu não consegui falar. Minha boca estava completamente seca. Eu só conseguia acenar com a cabeça. Ele era muito diferente do que eu lembrava. Talvez eu não o visse há uns 6 anos, desde que passei dos 20. Naquela época, ele sempre foi o tio Grayson, um homem mais velho com um aperto de mão forte e as piadas do meu pai. Agora, ele não parece nada como um tio. Agora, ele parece um personagem do filme Temptation, usando uma toalha. Ele sorriu de canto ao entrar na cozinha, passando por mim, como se todo o seu peito não estivesse exposto. "O café está com um cheiro maravilhoso", ele disse, pegando uma xícara. "Ainda toma sem açúcar?" Eu pisquei. "Você ainda lembra disso?" O ovo. Ele se virou, encostou no balcão e deu um pequeno gole. O olhar dele não saía dos meus olhos. "Ethan, você acha que eu esqueci tudo sobre você?" Essa frase não deveria me fazer estremecer, mas fez. Eu desviei o olhar, tentando recuperar o fôlego. Ele riu baixinho. "Você está bem?" "Estou bem." Eu menti, mas a verdade é que eu não estava nada bem, porque o melhor amigo do meu pai acabara de sair do banheiro, parecendo um personagem que eu tentava ignorar. Agora eu não consigo parar de olhar como a toalha dele se ajusta na cintura. Ele passou por mim, o calor emanando de sua pele. Eu senti o cheiro do perfume após a barbear. Cedro, nítido, limpo e quase me fazendo gemer. Isso não estava acontecendo. Eu não deveria prestar atenção nele. Ele era proibido. Mas havia algo no olhar dele que ficou mais tempo do que um segundo. A maneira como ele arqueou os lábios quando eu, clumsy, deixei a cafeteira cair. A forma como ele estava muito perto. Não parecia restrito, mas sim uma sensação de perigo e intenção. E quando os dedos dele tocaram os meus ao me passar a colher de açúcar, algo que não queimava em mim há meses. Desejo. Real. Cru. Imediato. Nós nos sentamos à mesa. Ele me disse que ficaria na cidade por algumas semanas porque a casa do avô estava sendo reformada. Meu pai ofereceu a ele o quarto de hóspedes. Claro, o destino me fez conviver sob o mesmo teto com esse homem justo quando eu estava mais vulnerável. Eu sempre gostei deste lugar, ele disse, olhando ao redor. Muitas memórias aqui. Eu acenei, tomei um gole de café, tentando acalmar a tempestade que se agitava no meu peito. Ele olhou para mim. Você mudou, ele disse, finalmente. Para melhor ou pior? O sorriso dele foi lento, como se soubesse que eram os dois. A forma como ele falou, profunda e cheia de significados, me fez sentir uma dor aguda. Ele se levantou, esticou os braços, as mãos levantadas acima da cabeça, o abdômen tenso. A toalha escorregou o suficiente para me fazer esquecer de respirar. Então ele piscou. Até logo, Ethan. E assim ele se foi,
deixando para trás o aroma quente e o zumbido de algo perigoso. Meu corpo sabia disso. Eu sabia o que queria. E isso era um homem de 1,80 m, musculoso, tatuado e problemático. Mas eu não podia deixar isso acontecer, certo? Eu tentei evitá-lo. Eu realmente tentei. Eu me dizia que era apenas um momento. Apenas uma reação ao ver um cara gostoso saindo do banheiro. Ele era o melhor amigo do meu pai, sim. Mas ainda assim, apenas um homem. Uma toalha, um corpo, um cheiro, nada mais. Eu me dizia isso repetidamente. Mas na noite seguinte, quando desci para pegar água vestindo apenas um short de basquete e uma regata, eu o vi novamente. Desta vez, ele estava sem camisa na sala, se espreguiçando no tapete de yoga como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele olhou para cima e sorriu despreocupadamente. Não foi minha intenção ocupar seu lugar. Eu fiquei paralisado. Está tudo bem. O tapete rangeu sob suas mãos enquanto ele se curvava, alongando-se, as costas levemente arqueadas, os músculos saltando sob a pele. As tatuagens em seu ombro se contorciam a cada movimento. A Bermuda Deal descia de forma perigosa, revelando um corte em V profundo que poderia fazer qualquer um esquecer sua moral. Eu assisti por tempo demais. Tempo demais. Quando finalmente olhei para cima, ele estava me encarando. Ele me pegou e não pescou, sem sorriso, sem provocações. Ele apenas me olhou fixamente, lenta e intensamente, como se estivesse desafiando eu a dizer o que estava pensando. E meu estômago se apertou. Vem comigo, ele perguntou de repente, batendo levemente no tapete ao lado. Minha garganta estava seca. Eu não praticava yoga há anos. Não importa. Você ainda é flexível, certo? Essa frase atingiu-me como um raio. E eu sei que isso não é mais uma brincadeira amigável. Esta é outra história. Eu hesitei, mas algo dentro de mim, algo ousado, disse que sim. Eu subi no tapete, sentei ao lado dele, tentando me esticar. Meu braço tocou o dele. Meu joelho bateu na coxa dele. O corpo dele era quente. Quente demais. Você sempre fica tenso quando alguém toca você? Ele perguntou baixinho. Eu olhei para ele. Não sei. Depende de quem é. Ele sorriu, olhando fixamente para mim. Festa. Então, sem aviso, ele estendeu a mão e ajustou minha postura. Os dedos dele deslizaram suavemente pela minha coluna, devagar, lentamente. A palma da mão dele pressionou suavemente minhas costas. Aqui, ele sussurrou. Você precisa respirar. A mão dele ainda estava firme, e eu juro que meu corpo respondeu como se estivesse pegando fogo. Eu olhei para ele, quase sem conseguir respirar. Ele me olhou. Nossos rostos agora muito próximos, perto demais. Eu podia sentir a respiração dele, o cheiro de cítricos na pele dele, o calor masculino emanando dele como ondas. Algo nos olhos dele mudou, como se uma contenção estivesse desaparecendo. Então a mão dele deslizou um pouco mais para baixo e eu não o impedi. Você deveria dormir, eu sussurrei. A voz dele ficou mais baixa. Devo fazer isso. O jeito que ele falou, devagar, profundo, não pediu uma resposta. Era como um desafio. Eu me levantei rapidamente, tentando afastar, meu coração batendo tão forte que pensei que ia quebrar uma costela. Eu cheguei na escada antes que ele dissesse mais. Ethan. Eu parei. A voz dele era calma, mas forte, como se ele soubesse o que estava fazendo comigo. Eu vi como você me olhou, ele disse. Silêncio. Ele esperou, deixando isso pairar no ar como um segredo que eu ainda não admiti. Eu me virei, abruptamente, não conseguindo olhar nos olhos dele. Não estou dizendo que isso é um problema, ele continuou. Estou apenas dizendo que eu vi. Meu coração batia descontroladamente. Te vejo amanhã, ele disse suavemente. Então ele pegou a toalha, colocou sobre o ombro e passou por mim,
como se nada tivesse acontecido. Mas tudo aconteceu porque naquela noite eu não consegui dormir. Não por causa da imagem da mão dele nas minhas costas. Não pela memória dos olhos dele, escuros e cheios de significados. E com certeza não porque percebi que ele queria que eu continuasse. Eu quase não consegui dormir. Eu deitei na cama, olhando fixamente para o teto, tentando acalmar o fogo ardente no meu peito. Na minha mente, eu ficava voltando à imagem da mão dele nas minhas costas. Aquela voz, como ele me chamava. Grayson, o melhor amigo do meu pai. E ainda assim, havia algo na maneira como ele me olhava que me dizia que ele não me via mais como uma criança. Você me olhou como um homem que você realmente desejava. Na manhã seguinte, desci para a cozinha, ainda em um dia cansativo, sem camisa, com o cabelo bagunçado, o ar do verão denso, minha pele grudada no short. Eu nem consegui pensar em nada. Eu só esperava que ele não estivesse lá. Mas ele estava encostado na bancada da cozinha, saboreando um café com um moletom cinza que não deixava nenhuma impressão. Ele ergueu uma sobrancelha e perguntou: "Não dormiu bem à noite?" Eu pisquei. Não consegui dormir. Grayson sorriu levemente, como se entendesse. Eu também. Então ele olhou para baixo, bem claramente, e perguntou: "Você dormiu assim?" Eu olhei para mim mesma. Minha regata estava escorregando de um ombro e eu não estava usando roupa íntima. Meio rosto ficou vermelho. Sem perceber que alguém estava acordado, murmurei, me virando em direção à geladeira. Ele não respondeu de imediato. Apenas passou lentamente por mim, esfregando novamente nas minhas costas. O mesmo toque, o mesmo calor. Ele disse baixinho atrás de mim: "Há algumas coisas que são difíceis de ignorar." Eu congelei. Não sabia se ele estava se referindo à minha roupa ou a algo completamente diferente. Eu me virei lentamente. Neste momento, ele estava muito perto. Aquele olhar novamente, como se ele estivesse lendo meus pensamentos, como se soubesse o que eu queria e estivesse esperando eu admitir. Mas eu não precisava dizer uma palavra. Pois nesse momento ele disse: "Você me olha como se quisesse algo, Ethan." Mas não perguntou. Meus lábios se abriram. Eu não conseguia respirar. Meu corpo inteiro tremia. "E se eu fizer isso?" Eu sussurrei. Grayson se inclinou para a frente, a boca dele perigosamente perto da minha. Seus olhos olhando para baixo, devagar, passando pela minha pele. A pele exposta. A linha abaixo do meu short. A voz dele soou mais grave. "Então é melhor você ter certeza, pois eu não sou o tipo de pessoa que hesitará uma vez que você fizer o pedido. Eu juro que meus joelhos quase cederam." As palavras dele eram pesadas, tensas, mas também cheias de aviso, uma ameaça que prometia. Meu coração batia acelerado. Eu confessei que nunca tinha feito algo assim. A voz bem baixa. O olhar de Grayson suavizou um pouco. "Então, deixe-me mostrar a você." O ar entre nós vibrava como se houvesse uma corrente elétrica. Ele lentamente levantou a mão e tocou meu pescoço com apenas 2 dedos, acariciando descendo pelo meu pescoço como se estivesse memorando isso. "Você está muito tenso," ela disse. Eu me pergunto por quê, murmurei, tentando brincar, mas então ele se aproximou mais até que nossos corpos quase se tocaram, e eu senti isso. Tudo nele. Ele era duro e grande. Muito maior do que eu esperava. Muito perto de mim agora. A voz dele soou como um rosnado. "Você não pode fazer tudo de uma vez." Meus olhos se arregalaram. Eu não conseguia acreditar que ele tinha dito isso, mas não podia negar a reação do meu corpo. Eu queria responder com uma resposta inteligente. Eu queria fingir que não estava afetada, mas em vez disso, minha voz saiu suave e cheia de desejo. "Me experimente." Nós não nos beijamos, não. Mas algo aconteceu entre nós naquele momento. Algo que não foi dito. Algo primitivo. E quando ele finalmente se afastou o suficiente para que eu pudesse respirar de novo, ele não sorriu de forma sarcástica,
nem fez qualquer comentário arrogante. Ele apenas disse: "Esta noite, a porta do meu quarto está aberta. Se você entrar, eu vou considerar isso como a sua resposta." E então ele saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse quebrado todas as regras entre nós. Mas a ardência entre minhas pernas, a fome em meu peito, eu ansiava por mais. O dia todo eu me disse que não faria isso. Eu andei de um lado para o outro e pensei demais. Fiz coisas pequenas e insignificantes para esquecer a tristeza. Meu pai saiu para a cidade encontrar alguns amigos antigos, e a casa estava mais silenciosa do que o normal, o que só fazia meus pensamentos ecoarem mais. Eu continuava ouvindo a voz de Grayson na minha cabeça. Esta noite, a porta do meu quarto está aberta. Se você entrar, eu vou considerar isso como a sua resposta. Ele está me desafiando. Não, ele está me convidando. E lá no fundo, eu sabia que já tinha decidido isso horas atrás. Então, pouco depois das 10 da noite, quando a casa estava escura e o ar estava pesado com o canto dos grilos de verão, eu saí do quarto e fui descalça pelo corredor. A porta do quarto dela estava aberta. A luz de dentro era suave e quente. Apenas uma lâmpada acesa na mesa de cabeceira. Ele estava sentado na beirada da cama, de costas para mim, sem camisa. Os ombros largos dele brilhavam um pouco após o banho, e uma música jazz suave saía do telefone dele. Ele não se moveu, mas ele sabia que eu estava ali. Eu engoli em seco. Grayson. Ele olhou por cima do ombro e então se levantou lentamente e cautelosamente. Seu olhar estava fixo nos meus olhos enquanto ele caminhava em direção à porta. Clique ele a fechou. Clique ele a trancou. E eu juro que o som reverberou pela minha espinha. Você veio, ele disse suavemente. Eu acenei com a cabeça. Eu confessei que não sabia o que estava fazendo. Está tudo bem, ele respondeu e se aproximou mais. Você não vai trabalhar esta noite. Eu mordi o lábio inferior, a tensão e o calor subindo no meu peito. Ele se posicionou atrás de mim, ainda sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu sentisse o calor da respiração dele em meu pescoço. Eu estou morrendo de vontade disso, ele disse. Eu percebi isso desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Naquele momento eu não sabia o que era, eu admiti. Grayson se inclinou, seus lábios roçando minha orelha. Era a fome. Fome de verdade. E você já esperou o tempo suficiente. Ele tocou minha cintura, os dedos deslizando suavemente pelos meus quadris. Então, ele me puxou lentamente para que meu corpo ficasse colado ao dele. Foi quando eu senti ele duro, grosso, grande a ponto de me causar quase medo. Minha respiração ficou presa. Eu sussurrei. Não sei se consigo suportar. A mão de Grayson se moveu para o meu peito, a palma dele pressionando meu coração que batia descontrolado. Você não precisa beber tudo de uma vez, ele disse com uma voz suave e reconfortante. Mas eu prometo que até o final da noite você vai implorar por muito mais. Eu me virei para encará-lo e vi a fome em seus olhos. Não era apenas desejo, mas algo mais profundo, protetor e possessivo. Ele se inclinou e finalmente me beijou, e eu juro que o mundo parou. Os lábios dele eram firmes, guiando os meus. A mão dele segurou meu pescoço, me puxando para mais perto até eu derreter nele. A língua dele provocava a minha, devagar e cautelosamente, como se ele tivesse todo o tempo do mundo para me descobrir. Eu não percebi o quanto eu precisava disso. Não apenas do toque, mas da sensação de ser desejada. Ele se sentou na cama, me puxou para seu colo, e eu me sentei sobre ele, sussurrando. Deixe-me que eu explore cada canto de você lentamente, até que você não seja apenas dele, mas também meu. Eu estremeci. Então, ele colocou a mão dentro da minha blusa, deslizando pela minha barriga e peito, sussurrando. Você já está tremendo, e eu nem te dei a metade do que sou. Ele estava provocando, mas era o tipo de provocação que me fazia querer derreter em seus braços. Eu afundei meu rosto em seu ombro e soltei um suspiro trêmulo. Grayson. Ele sorriu amplamente, deslizando os lábios ao longo da minha mandíbula. Não se preocupe.
Eu vou garantir que você sinta cada pequena parte do que você está desejando. Demais. Rápido demais. E eu quero ainda mais. O ritmo de Grayson era insano. Ele não estava apressado. Ele era intencional, profundo, rítmico. Devagar o suficiente para me fazer doer. Forte o suficiente para deixar meus dedos dos pés curvados e com controle suficiente para me fazer estremecer, implorando por mais. Após cada empurrão, meu corpo parecia pegar fogo. Cada nervo parecia se conectar a ele. Com cada impulso do quadril dele, cada respiração suave em minha pele, com cada rosnado provocador em meu ouvido. Diga, ele sussurrou, seus lábios deslizando suavemente pela minha bochecha. Diga-me o que você quer. Eu quase não consegui dizer nada. Minha boca estava seca. Minha mente se tornava nebulosa. Mas eu consegui. Eu quero muito mais, eu ofeguei. Por favor, não pare. Ellie sorriu amplamente. Você está viciada. Ellie murmurou, movendo-se devagar apenas para me torturar. E eu estou apenas começando. Então, ele tocou aquele ponto dentro de mim novamente, fazendo meu corpo todo estremecer. Eu gemi alto. Talvez mais alto do que deveria. Eu nem me importava mais. Você sente isso? Ele perguntou. Eu acenei rapidamente, apertando ainda mais os lençóis. Certo. Oh meu Deus, vamos fazer isso de novo. Ele fez isso repetidamente, até eu gemer o nome dele como se fosse a única palavra que eu conhecesse. Grayson, por favor, por favor. Ele segurou meu pulso e o prendeu acima da cabeça, seu peito colado ao meu, seus quadris se movendo com mais intensidade. Você fica tão linda quando suplica. Ele rosnou, sua voz profunda e rouca, cheia de poder. E você está me agradando muito bem, melhor do que eu imaginei. Eu olhei para ele, atordoada. Você imaginou isso? O sorriso dele se aprofundou. Há anos. Então ele se inclinou e me beijou profundamente, como se estivesse cumprindo uma promessa. Eu quis você desde a primeira noite em que te vi, mas esperei. Esperei até você estar pronta, até você desejar isso como eu. Honoro, isso partiu meu coração mais do que qualquer outra coisa. Isso não era apenas desejo, era algo mais profundo, algo possessivo. E a forma como ele continuava se movendo, como ele se enterrou dentro de mim, até que eu tremesse sob ele, isso tornou tudo muito claro. Ele não estava apenas fazendo sexo comigo, mas também reivindicando-me. Ele se afastou por um momento, e eu gemi de uma sensação de vazio. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ele me virou de barriga para baixo, puxando meus quadris para cima. Eu quero sentir você de todos os ângulos, ele sussurrou. E eu quero que você sinta o quão profundo eu posso ir. Quando ele voltou a deslizar, foi mais profundo do que antes. Eu ofeguei, quase gritando. Grayson! Oh meu Deus! Ele segurou minha cintura, me mantendo firme e me empurrando com um ritmo que fazia a cama tremer. Cada empurrão me deixava sem fôlego. Cada vez que ele tocava aquele lugar de novo, eu chorava mais alto. Meus dedos dos pés se contraindo sobre o lençol. Eu nem me importava mais se meu pai ouvia ou não. Deixá-lo ir. Isso não era um erro. Isso estava destinado a acontecer. Diga. Grayson rosnou atrás de mim. Dizer o quê? Eu ofeguei. Diga que você é minha. Eu hesitei. Não porque não me sentia assim, mas porque tinha medo de ter feito tanto. Mas ele não esperou. Ele a empurrou novamente e eu ofeguei, todo o meu corpo tremendo. Diga. Ele rosnou novamente, segurando meus quadris. Diga, Ethan. Eu sou seu. Eu gemi mais alto do que pretendia. Eu sou sua, Grayson. Eu sou sua. E assim que eu disse isso, eu realmente pensei que era verdade. Nós não paramos. Não após a primeira vez, nem após a segunda. Ele me fez implorar por isso repetidamente. E eu fiz isso sem vergonha, desesperadamente. Porque eu não queria mais ninguém. Eu queria cada polegada da pele dele,
repetidamente. Os lábios dele não se afastam de mim. Grayson me beija como um homem que esperou tempo demais. É como se ele não estivesse apenas beijando meus lábios, mas também meus medos, dúvidas e hesitações. Cada respiração minha pertence a ele. Cada movimento, o dele. Eu sigo como se meu corpo já estivesse acostumado com aquele ritmo. E quando as mãos dele deslizam para baixo da minha cintura, firmes, certas, sem tremores, eu respiro ofegante. Ele para. Você está bem? Ele sussurra, seus lábios ainda roçando os meus. Eu aceno com a cabeça, atordoada. Não consigo acreditar que isso está acontecendo. Ele sorri, não de forma arrogante, mas com ternura, e beija o canto da minha boca. Isso está acontecendo, querida. E eu não vou parar a menos que você peça. Meu coração dispara quando ele me chama de bebê. Nunca houve alguém assim. Não daquele jeito. Não de um jeito que me faça sentir que sou dele. Ele me deita delicadamente na cama. O colchão macio. O lençol quente do corpo dele. Eu estou deitada de costas. Meu peito subindo e descendo rápido demais. Forte demais. Grayson paira sobre mim. Seus olhos percorrem cada centímetro do meu corpo, como se ele estivesse gravando. Então, ele lentamente puxa meu short para baixo, e para quando vê que estou excitada. Eu desejei isso por tanto tempo, ele murmura. Eu nem sei mais o que estou desejando. Eu admito em um suspiro. Ele sorri suavemente. Eu vou fazer isso. Então, ele tira o short dele. Eu não estou pronta. Não por causa do que vejo. Não pelo tamanho imenso disso. Grande, pesado, musculoso. Meus olhos se arregalam. Minha garganta está realmente seca. Grayson. Ele ri suavemente, rouco. Eu já disse, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Eu engulo em seco. Eu quero tentar. Então, ele se coloca entre minhas pernas, lentamente, gentilmente abrindo-as, como se estivesse me apresentando a um novo mundo. As mãos dele deslizam pela minha coxa, firmes e quentes. Respire, ele sussurra. E você tentou. Você realmente tentou. Mas seus pulmões parecem querer pegar fogo. Então você sente a pressão. Os quadris dele empurram lentamente para frente e você sente a primeira expansão dele, densa, profunda e completamente avassaladora, difícil de suportar. Mas você não quer que ele pare. Seus dedos se agarram ao lençol, suas costas ligeiramente arqueadas. Você não consegue dizer uma palavra. Só consegue emitir sons. Ele sussurrou. Eu já tenho você. Ele me beijou, e a cada centímetro que ele me dava, eu sentia como se estivesse sendo despedaçada e recriada ao mesmo tempo. A pressão aumentou, o calor explodiu, e então, com um empurrão lento, ele me enterrou tão fundo que eu esqueci como respirar. Aqui vamos nós. Ele murmura suavemente, tomando conta de mim. A cada centímetro denso. Eu gemi, com os olhos fechados, meu coração batendo forte no peito como um tambor. Ele ficou parado por um momento para eu me adaptar. Depois ele começou a se mover, devagar, profundo e cuidadoso. E eu juro, eu senti tudo, a plenitude, a tensão, a emoção e a aspereza. Ele não estava apenas se movendo dentro de mim. Ele estava me possuindo. Grayson se inclinou, limpando o suor da minha testa. Você está indo muito bem, ele sussurrou, recebendo mais do que a maioria dos homens consegue na primeira noite. E eu não quero que você pare. Eu sussurrei, e eu realmente queria, mesmo quase sem conseguir respirar. Mesmo tremendo, eu ainda queria mais. Ele deslizou mais fundo, escorregou ainda mais, e a cada vez eu descobri uma nova parte de mim mesma. Eu não estava apenas encantada com a forma como ele me tocava, mas eu também estava encantada por ele. O lençol estava enrolado em nossas pernas. Grayson estava ao meu lado, respirando regularmente, sua mão em meu peito. Minha pele ainda quente
e escorregadia depois de tudo o que fizemos. Eu olhei fixamente para o teto, meu corpo tremendo. Não só pelo que ele fez comigo, mas pelo que isso significava. Isso não era apenas sexo. Era uma rendição. Eu acho que nunca vou conseguir voltar ao normal depois disso. Eu sussurrei, a voz ecoando de todas as súplicas que eu fiz. Grayson riu suavemente ao meu lado e se inclinou para me beijar, na minha têmpora. Você nunca foi normal, ele disse baixinho. E eu também não. Eu me virei, olhando para ele. Aqueles olhos. Aqueles olhos. Eles não só me querem. Eles precisam de mim. Mas dentro de mim há um medo. E agora? Eu perguntei. Sobre nós? Ele parou. Antes que ele pudesse responder, a porta da frente bateu. Nós dois pulamos. Grayson me olhou. Você disse que seu pai estava fora. Eu disse rápido, me sentando e pegando meu short. Ele deveria voltar amanhã. Então ouvimos passos. Passos pesados, rápidos, vindo pelo corredor. O pânico me atingiu como uma onda. Grayson pegou as roupas, tentando se mover rápido. Eu estava puxando o cobertor quando a porta do quarto se abriu. E meu pai estava lá, parado, olhando fixamente. O olhar do meu pai passou de mim para Grayson e depois para a pilha de roupas espalhadas pelo chão. A boca dele se abriu e se fechou novamente. Pai, eu me sobressaltei. Levantei rápido demais, o coração apertado. Você dormiu com ele? Meu pai perguntou, a voz grave e fria, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Seu melhor amigo. Ninguém se mexeu. O silêncio era cruel. Grayson se aproximou. Eu não tinha a intenção de fazer isso, ele disse, calmo, mas firme. Mas é a verdade. E eu não vou mentir para você. Eu me importo muito com o filho dele. Meu pai balançou a cabeça, ainda atordoado. Ele tem o dobro da idade dele. Eu sei. E ele é como um tio para ele. Grayson se aproximou mais. Eu não sou assim. Não mais. O olhar do meu pai parecia-me queimar. É isso que você quer? Você pergunta. Você realmente o quer? Meu peito estava arfando. Eu me sentia exposto. Não fisicamente, mas emocionalmente. Vulnerável. Mas eu olhei para Grayson, forte, firme, lá em pé como se fosse enfrentar o mundo só para me manter seguro. E eu sabia. Sim, eu disse. Eu quero ele. E ele também me quer. E isso não é apenas um romance passageiro. Nunca foi assim. Os dentes do meu pai estavam cerrados. Você é filho do seu pai. E ele é o primeiro homem que faz seu pai se sentir visto. Eu o interrompi. Meu pai não. Meu pai não está sendo forçado. Ele espera e respeita a si mesmo. Ele faz meu pai se sentir necessário e amado. Meu pai piscou. A sensação de ser amado se espalhou pela sala como faíscas elétricas. Meu pai não gritou, não xingou. Ele apenas olhou para Grayson e disse: é melhor você não machucá-lo. Grayson assentiu. Nunca. E assim, a tensão se dissipou. Meu pai se virou e saiu. Vai levar tempo, mas meu pai não bateu a porta atrás de si. Naquela noite, depois que tudo se acalmou, Grayson e eu nos sentamos juntos na varanda, as estrelas brilhando acima. Minha cabeça repousava em seu ombro, sua mão em minha coxa. Você me mudou, eu disse baixinho. Naquela noite, quando você me tocou pela primeira vez, eu senti que pertencia a alguém pela primeira vez na vida. Ele virou para me olhar, seus olhos cheios de algo profundo. Você não pertence apenas a mim, ele disse, a voz rouca de emoção. Agora você é parte de mim. Eu mordi meu lábio. Apesar de eu ser jovem, apesar de todos olharem com curiosidade, Grayson ainda sorriu. Deixe eles olharem. De qualquer forma, ele vai segurar minha mão. Eu me inclinei e segurei sua mão para sempre. E ele fez isso. Um ano depois, Grayson e eu nos mudamos juntos nos arredores da cidade. Meu pai chegou. Não foi fácil.
mas ele viu o quanto eu estava feliz. No mês passado, foi a primeira vez que organizamos um jantar. Meu pai trouxe a sobremesa. Grayson grelhou o bife. Eu fiz uma lista de músicas. Ele segurou minha mão a noite toda. E quando os convidados foram embora, ele me levou para a cama, como naquela primeira noite. Ainda é grande demais. Ainda me faz desejar mais. Ainda é meu.